Bom dia, senhor Vilmar. Bom dia. O senhor se expressa bem em português? Muito bem, claramente. O senhor compreende e fala bem em português? Sim, minha mãe é brasileira. Não há necessidade de um intérprete em espanhol para o senhor? Não precisa. Não há necessidade. Claramente. O senhor aqui se encontra por força de um requerimento da sua extradição, a extradição 1393 do Supremo Tribunal Federal. Relator o ministro Dias Toffoli. Sou magistrado e instrutor do ministro Dias Toffoli e fui designado para fazer o seu interrogatório neste ato. O senhor tem o direito de permanecer calado, o senhor não está obrigado a responder às perguntas que eu lhe fizer, o seu silêncio não importará à confissão e nem será interpretado em prejuízo da sua defesa. Qual é o nome do senhor? Omar Marques Gonzalez. O nome do seu pai? Vital Acosta Gonzalez. Seu pai nasceu em que cidade? Meu pai, eu acho que ele nasceu ali perto de Ponta Porã, Laguna Carapã. Ele nasceu no Brasil? Sim. Nasceu no Brasil. Seu pai é vivo? Vivo, meu pai. Ele mora onde? Ele mora na cidade lá onde eu morava. Qual cidade? Perrum, Paranhos. No Paraguai. Ele mora no Paraguai, o seu pai? Ele mora no Paraguai. Há quanto tempo ele mora no Paraguai, o seu pai? Ele morava, na verdade, em Carapó. E daí ele... Carapó? Carapó. Aonde fica? Daqui 300 quilômetros. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Fica perto de Dourados. Sim. Ele morava ali. E ele se mudou quando para Ipejú? Ele se mudou quando eu era pequeno, entendeu? Ou seja, as minhas irmãs, quando já era nascida, ele mudou para lá. Eu já nasci em Paranhos já. Sua mãe, como se chama? Evas Dias Marques. Eva Dias. Sua mãe é viva? Não, é falecida. É falecida. Sua mãe nasceu em que cidade? Ela nasceu em Carapó, aqui. Carapó. Sim. E ela morou com seu pai ou morava com seu pai no Paraguai também, não? Eles moravam em Carapó, na verdade, e casaram aqui no Brasil, né, que era em Carapó, depois que eles foram para lá. O senhor não sabe quando? Eu não sei expressar a data. Qual que é o grau de escolaridade do seu pai? Seu pai estudou... Não tenho conhecimento. Não tem? Não tenho conhecimento. Seu pai estudou em escola? Talvez sim. Não tem. Nunca perguntei. Entendi. E o senhor? O senhor nasceu em que cidade? Eu nasci em Paranhos. Em Paranhos. Em que local que o senhor nasceu em Paranhos? Em algum hospital, não? Não, em casa materna. Casa materna. O senhor lembra do endereço? Onde Não ficava essa lembro. casa materna? Não lembro, doutor, não. Não se recorda. Não lembro. O senhor estudou aonde, quando criança? Se é que o senhor estudou? Eu estudei no Paraguai um pouco também. Não. Eu estudei Mas com que idade o senhor começou a estudar? não lembro, com uns 8 anos mais ou menos. 8 anos. 8 anos. Sua primeira escola foi no Paraguai ou a sua primeira escola foi no Brasil? Na verdade, eu estudei no Paraguai. No Paraguai. O senhor se lembra o nome da escola em que o senhor estudou no Paraguai? Não lembra? Não. O senhor chegou a pegar algum certificado, algum diploma de escola? Não lembro, doutor. Sinceramente, na minha infância, não... Quando eu O entrei, senhor estudou até que idade em escola? O senhor se lembra? eu estudei até 8ª série, né? 8ª série. E sempre no Paraguai. O senhor nunca frequentou escola no Brasil, é isso? Não, no Brasil nunca. Não frequentou. O senhor tem bens No Brasil? em qualquer lugar? Eu tenho quê? uma moto Titan que está no meu nome no Brasil. Moto no Sim. Brasil. E imóveis? O senhor tem não. imóveis? Eu morava no Brasil, mas era aluguel, entendeu? Eu tinha uma esposa que era no Brasil, né? Inclusive eu tenho filhos brasileiros também, né? E eu morava na casa dela, na verdade. Foi em ano 99, parece. Em 99? Mas o senhor estudou no Paraguai. O senhor acabou de me dizer que estudou sempre no Paraguai. Aí o senhor voltou para o Brasil, é isso? Eu voltei para o Brasil. Quando que o senhor voltou para o Brasil? Eu voltei em 99 por causa do casamento. 99. O senhor se casou formalmente? Não, ajuntado só. Tenho uma filha. Entendi. Como se chama a sua companheira? A Rosana, Rosana. ex-companheira. Ex-companheira, né? não está mais com ela. Não, O senhor não. viveu com essa pessoa há quanto tempo? 2 anos só. 2 anos. E o senhor teve filhos com ela? Teve, uma filha. Uma filha. Que nasceu onde? Ela nasceu em Paranhos, no Hospital de Paranhos. Hospital de Paranhos. Registrada em Paranhos também. E imóveis o senhor tem no Paraguai, não? Eu tenho terra ali, uma chácara. Uma chácara. Há quanto tempo o senhor tem essa chácara no Paraguai? Mais ou menos. 96, 97 parece foi. 96, 97.
mais ou menos. O senhor tem conta em banco, conta bancária? Não. Não tem conta em banco? tenho. Conta no Paraguai, conta bancária no Brasil? Não. Alguma vez o senhor declarou imposto de renda no Brasil? O senhor declarou imposto de renda? Não. Só tenho uma moto que está no meu nome. Uma moto. No Mas o senhor CPF. nunca fez declaração de imposto de renda? Não, declaração não. E no Paraguai, o senhor chegou a fazer algo nesse sentido? Não, também. Também não. Perguntei se o senhor tinha bens, o senhor disse que tem um terreno, um imóvel. O senhor tem negócios no Paraguai? Não. Tinha alguma empresa, algum Não, comércio? Não, comércio nunca teve. O senhor vivia do que no Paraguai? Na Sua verdade, eu subsistência? trabalhava com caminhão, entendeu? Eu trabalhava puxando madeira. Transportando madeira? Transportando madeira. Mas o senhor tinha o caminhão ou não? Eu tinha um caminhãozinho, Chevrolet velho. Do senhor. Em seu nome esse caminhão? Chevrolet. É pertencente ao senhor? Não está no meu nome. Não estava no seu tá, nome. não. E esse caminhão é do Paraguai? Não, é do Brasil. Ah, do Brasil. É do Brasil. Mas só que é um caminhão velho. Ano 87, mais ou menos 86, não lembro. O senhor me disse agora que o senhor nasceu em Paranhos, mas que pequeno o senhor se mudou para o Paraguai. O senhor sempre estudou lá. Aí depois o senhor disse que voltou para o Brasil, é isso? Eu voltei por causa Em do 90? casamento. Hã? Em 99. Em 99 o senhor voltou para o Brasil. E depois, quando que o senhor voltou para o Paraguai? Quando terminou o meu relacionamento, daí eu construí uma casinha ali na cidade. Comecei ali, de novo, né? Por que o senhor foi registrado no Paraguai? Porque na época, doutor, eu vendia leite na rua, né? E daí o que fazia registro, ele era meu cliente, né? Daí todo dia ele brincava comigo. Um dia ele perguntou se eu tinha registro, eu falei que não. Mas deixa eu só entender uma coisa. O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 75. Em 75, em 1975. O senhor sabe quando que o senhor foi registrado no Paraguai? Foi em que ano? 88 mais ou menos que eu fiz Não, o meu... No Paraguai consta que o senhor foi registrado lá em 78. Sim, mas eu fiz em 88, mas com a validade do ano, é 78 ele fez para mim. Eu não sei por que ele fez. Mas ele o senhor fez tinha assim. 3 anos, como é que essa pessoa conhecia o senhor trabalhava Não, com eu tinha leite? 13 anos, que eu fiz em 89, eu fiz isso. Não, eu estou falando do 88. registro do Paraguai. Então. O senhor foi registrado no Paraguai? O senhor lembra em que ano que o senhor foi registrado lá no Paraguai? Na verdade, doutor, eu não tinha registro até quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu não tinha registro nenhum. E daí eu fiz esse registro por conta própria, entendeu? Tem um documento do governo paraguaio em que consta que o senhor foi registrado no dia 9 de dezembro de 1978. Consta um registro do senhor em 78. E a pessoa que teria declarado o nascimento seria sua mãe. O senhor tem conhecimento desse documento, desse registro, 78? Não. Na verdade, doutor, deixa eu explicar. Eu fiz esse documento em 88, por conta própria. Que documento o senhor se refere? Registro de nascimento, né? Porque eu precisava. Mas registro de nascimento em que país? Do Paraguai, que eu estou falando. Paraguai. O senhor está perguntando, né? Isso. E o senhor sabe por que consta esse documento? O senhor disse que nasceu numa casa, na sua casa materna, no Brasil, em Paranhos. E por que a sua mãe, segundo consta, teria feito o seu registro no Paraguai, segundo esse documento aponta? Não tenho esse conhecimento, porque na verdade quem fez esse documento fui eu, na conta própria. Quando eu tinha 12 anos, ele emitiu ele emitiu esse documento no dia de 78. Sua mãe foi morar no Paraguai também? A minha mãe morou também no Paraguai. No Paraguai. Também morou. Quanto tempo? Muitos tempos. Ela morou... O senhor se mudou pequeno com seu pai e com a sua mãe para o Paraguai? Aham. É isso. Isso. O senhor foi vereador no Paraguai? Fui. Em que legislatura, em que período, o senhor lembra? 2006. 2006 até 10. a 2010. E depois o senhor foi prefeito de Ipeju? Sim, senhor.
Durante quanto tempo o senhor foi prefeito de Ipeju? 2010, quase 4 anos. Quase 4 anos. E, evidentemente, enquanto vereador e prefeito, o senhor residia em Ipeju? Quando eu mudei no Paraguai, sim, eu residia em Peru, quando eu exerci o cargo, né? De vereador e de prefeito. O senhor se recorda se a sua candidatura a prefeito foi impugnada sob a alegação de que o senhor seria brasileiro e não paraguaio? Foi na Justiça Eleitoral. Foi na Justiça Eleitoral do Paraguai. O senhor lembra disso? Lembro. Foi impugnada a sua candidatura? Foi impugnada, doutor. E o senhor lembra qual foi a defesa que o senhor sustentou perante a Justiça Eleitoral do Paraguai? Foi assim, o juiz da Justiça Eleitoral era da mesma linha que a gente estava. E o prefeito da cidade de onde estava aí o registro eleitoral, ele era da nossa linha, entendeu? Aliás, ele era do mesmo movimento do partido. Então, ele que facilitou isso aí, entendeu? Foi ele que fez tudo isso aí. O senhor se recorda se na sua defesa contra essa impugnação, a sua candidatura, foi alegado que o senhor não era brasileiro, que o senhor era paraguaio, nato, nascido no Paraguai? Na verdade, quem fez isso aí para mim foi Quem que é Braulio? Pessoal. Braulio. Quem conhece? Conhece Braulio? O Braulio foi o que fez, né? É um advogado? É isso? Seu advogado? Era. E o senhor disse a ele que o senhor não havia nascido no Brasil, para ele ou não? Não. Eles fizeram assim, doutor. Era do mesmo partido, então, como o movimento tinha ganhado a eleição, os movimentos que tinham ganhado a eleição, eles fizeram isso aí, porque eles punharam esse advogado, entendeu? Eu não cheguei nem a conhecer o advogado. O senhor chegou a ser internado em algum hospital alguma vez, não? No Fez Brasil? alguma cirurgia? Chegou a fazer alguma cirurgia? Não, nunca fiz cirurgia. Nem aqui no Brasil, No nem Brasil, no Paraguai? eu sempre recebia atenção médica via cartão SUS. Cartão SUS. E no Paraguai? No Paraguai não tem hospital. Na cidade que nós moramos não tem O senhor hospital. recebia algum benefício previdenciário aqui no Brasil, não? Recebia alguma coisa, algum benefício do governo? Não. Nunca. Não, eu nunca recebi. Só a saúde mesmo. Como o senhor talvez possa ter percebido, nessa primeira parte, eu fiz a sua qualificação. Interroguei ao senhor a respeito de quem seria o senhor. Mas o senhor reconhece que o senhor tem 2 registros de nascimento, um no Brasil e um no Paraguai? Sim. É isso. E no Paraguai, o senhor está registrado com que nome? Vilmar Acosta Marques. E no Brasil, o senhor está registrado com que nome? Vilmar Marques Gonzalez. O processo de extradição é um processo de contenciosidade limitada. Vou explicar para o senhor o que significa isso. A Justiça brasileira não analisa o mérito da acusação que é feita contra o senhor. A Justiça brasileira analisa se estão preenchidos os requisitos legais para a sua extradição. Não se julga se a acusação é verdadeira ou falsa. Isso é competência soberana da Justiça paraguaia. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor a respeito agora do mérito dessa acusação que é feita contra o senhor pela Justiça paraguaia. O senhor está sendo acusado de participação em um duplo homicídio no Paraguai, em que foram vitimados Pablo Medina Velásquez e Antônia Maribel Almeida Chamorro. O senhor conhecia essas pessoas? Não, a moça não conhecia, mas... Antônia Maribel, não conhecia? Não. Pablo Medina o senhor conhecia? Pablo Medina, na verdade, doutor, eu denunciei uma vez ele, e acho que foi em anos passados, por difamação e calúnia, entendeu? Isso. O senhor moveu realmente uma ação penal, eu crime contra a honra. Uma ação penal, então, qual seria isso aí? Eu nunca teve a intenção de fazer nada contra ele, né? Porque ele fazia as publicações dele, mas nunca me ha prejudicado. Ele atacava o senhor nas publicações? Ele era um jornalista, é isso? Ele era. Jornalista. Ele atacava todo mundo, assim, entendeu? Entendi. E daí ele atacou eu, daí eu peguei... Ele atacou o senhor dizendo o que do senhor? Quais foram os ataques que ele fez ao senhor?
Na verdade... Ele dizia que o senhor tinha ligações com o tráfico de drogas? Ele dizia. Dizia isso. E a minha caminhonete da prefeitura, doutor, foi tombada na estrada perto da cidade que foi levar umas universitários. O senhor era prefeito já de Ipejum? Daí ele alegou que a caminhonete tombou com droga, entendeu? Mas na verdade estava com as pessoas da universidade carregando, a caminhonete estava voltando em casa, entendeu? Entendi. Então eu peguei, acionei uma ação contra ele, eu denunciei ele por difamação e calúnias. Pablo Medina era seu inimigo? Não inimigo. O senhor considerava ele um inimigo do senhor? Não, nunca foi inimigo ele. O senhor tinha algum desejo de vingança? Não. Por ele fazer essas publicações contra o senhor? Não tinha, porque não prejudicava eu. Pessoalmente não tinha interesse, não prejudicava eu, doutor. Entendi. Por acaso o senhor tem um irmão chamado Wilson Acosta Marques? Tem. E o Flávio Acosta é seu sobrinho? É sobrinho. É filho do Wilson, Flávio? Não é. É o de outro? Nada que ver. Nada. Filho de outros. Eles tiveram alguma participação nesse homicídio? Não. O senhor tem conhecimento? Não, se o seu irmão e o seu sobrinho têm algo a ver com isso? Não, doutor. Aquele dia eu estava levando alimento na aldeia indígena, né, que a gente estava promovendo almoço escolar para os índios, na escola, né? Então eu estava em trabalho naquele dia. E era um lugar muito longe, ruim de comunicação. E o senhor estava com alguém? Eu estava, sim. Com quem que o senhor estava? Eu estava com o meu secretário. Qual é o secretário? Da prefeitura. Como é que ele se chama? Rolando. Sim. O senhor lembra que dia foi esse? Foi o dia do homicídio? Foi o dia do acidente dele, entendeu? Do acidente de quem? Do Pablo Medina. Acidente ou do crime? Do fato dele, do crime dele. O senhor tem conhecimento que, segundo o Ministério Público paraguaio, rastreamento de estações radiobase, de antenas de celular, indicariam que o seu irmão e o seu sobrinho estariam no local do crime, ou próximo a isso? Tem conhecimento disso? Doutor, na verdade, eu tenho certeza absoluta da minha parte. Eu nunca liguei falando para ninguém fazer nada. Entendi. Eu vi no jornal que eles fizeram cruzes de chamadas, né? Então, pode ter certeza que o meu telefone, eu estava em trabalho, eu não liguei para ninguém. Sim, recebi muita chamada das pessoas, né, anunciando o que aconteceu, né? Então, muitas pessoas ligaram para mim. Mas o seu irmão alguma vez comentou com o senhor que iria praticar esse crime, que ia vingar sua honra ou algo nesse sentido? Não, nunca ele falou nada para mim ao respeito. Nunca comentou nada? Não. Nunca falou nada. Quem é Arnaldo Javier Cabreira Lopes? Esse daí era o que trabalhava na prefeitura, que tombou a caminhonete com ele. Ele era motorista do senhor, seu chofer? Era motorista da Qual que era o cargo dele? Tinha cargo na prefeitura? Não, ele fazia de tudo, era motorista... Mas ele era funcionário da prefeitura? Era funcionário. O senhor contratou ele como funcionário? Só funcionário, assim. Entendi. Ele era motorista? Motorista e fazia do outras coisas também que precisava, né? O senhor deve ter ciência de que, segundo a acusação, ele teria recebido uma ligação do seu sobrinho no celular dele, o Flávio Acosta. E o Flávio pediu ao Arnaldo que passasse o celular para o senhor conversar com o seu sobrinho, Flávio. E aí o senhor também teria chamado o Wilson em seguida, perguntando se ele tinha terminado com o trabalho. E o senhor teria respondido, beleza pura, e desligado o telefone. Não. Teve alguma coisa nesse sentido? O senhor lembra de algum diálogo assim? Não teve. Do jeito que eu falei, não teve. Eu estava na aldeia nesse dia. O senhor se recorda de uma ligação que o seu sobrinho ligou para o Arnaldo pedindo para falar com o senhor? Não me recordo, doutor. Não. Não tenho esse conhecimento. O senhor era prefeito de Ipejum. O senhor tinha residência própria lá? O senhor morava onde no Paraguai? Eu tinha uma casa ali. Casa do senhor? Pertencente ao senhor? Pertencente. E o que houve depois desse crime? O senhor fugiu para o Brasil? O que aconteceu? Por causa da expressão, eu mandei uma nota para o ABC, doutor, para mim conversar com eles, então eles ABC? receberam.
O que é ABC? ABC é o jornal, né? Um jornal. Então, e que jornal é esse? É nesse jornal que trabalhava jornal o Pablo que Medina, é isso? Isso. Entendi. Eu mandei uma nota, né, através do advogado, e daí eles não responderam a nota, entendeu? Daí veio a pressão sobre mim em cima, entendeu? A pressão muito grande que eu teve que sair, deixar o lugar. Né? E quando é que o senhor deixou o Paraguai? Foi, O senhor lembra em que dia ou mês em que isso aconteceu? Foi em outubro. Outubro. Outubro ou novembro. O crime teria acontecido 16 de outubro. O senhor, foi quantos dias depois desse crime que o senhor saiu do Paraguai? Eu saí uns 3 dias mais ou menos. Uns 3 dias depois. Que tipo de pressão que foi feita contra o senhor para o senhor poder decidir porque fugir? Eu me ponhei à disposição da justiça, né? Aí esperei e daí não resolveram nada. Daí eu peguei e saí, doutor, de lá, entendeu? O senhor tem alguma participação nesses homicídios? Não teve, doutor. Não teve nem intenção de participação desses homicídios, porque, na verdade, se eu tivesse, eu não ia nem denunciar ele, porque eu estava com a questão judiciária contra ele. Por que o senhor está ganhando. sendo, em tese, acusado desses fatos? O senhor tem ideia? Por causa que eu denunciei ele, né? Por causa das publicações dele. Na sua opinião, é por esse motivo que o senhor está sendo acusado? É por esse motivo. O senhor teria denunciado as publicações que ele fazia? É. O senhor tem conhecimento se uma sobrevivente desse crime teria reconhecido o seu irmão? Não. O senhor soube disso, não? Não. Teria reconhecido uma fotografia do seu irmão como sendo o executor? O senhor conhece Juana Ruth Almada Chamorro? Não conheço, Não conhece. doutor. Por que ela teria reconhecido uma fotografia do seu irmão? Tem ideia? Não tenho ideia. Não tem ideia. Depois desses fatos, o senhor voltou a encontrar seu irmão, seu sobrinho? Não, nunca mais encontrei ele. O senhor já foi processado anteriormente? No Paraguai? Em qualquer lugar? Não, no Brasil nunca fui. Aqui, nenhum processo. E Não. no Paraguai tem algum processo? No Paraguai eu fui processado uma vez. Por que fato? Por causa que eles... O crime, qual a acusação? Por Qual é a causa acusação? de crime, uma acusação de crime. Qual crime? Que eles falaram que tinha matado uma pessoa, na verdade, Homicídio. lá. Mas isso aí eu tinha conseguido... Por acaso provar. é algo que encontraram um couro cabeludo numa área, numa fazenda ou num imóvel do seu pai, não foi isso? Isso, por causa disso. Sim. E esse cabelo pertenceria Não sei, doutor. a uma pessoa que teria sido assassinada? Isso, assim É isso. eles disseram, né? Disseram. Mas falaram que acharam isso aí, mas não tinha nada o resto de outras coisas. E o que deu esse processo? Qual foi o resultado disso? Eu saí da cadeia de novo, que eu fui 22 dias. Esse O senhor ficou preso 22 dias naquela época? Entendi. Esse aí foi na época que eu assumi a prefeitura, doutor, que eu estava muito sendo perseguido. Eu vou falar para o senhor, eu quero que o senhor ouça, né, que eu estava sendo muito perseguido politicamente, inclusive. Eu estava numa festa de aniversário de um partido do Colorado, na verdade, né? E daí tinha um rapaz que estava com nós lá, ele pediu a caminhonete emprestada para trazer algumas coisas, né? Daí ele saiu para trazer, aí mataram ele enganado, pensando que era eu, né? Tá. Daí, outra vez a gente estava trabalhando na rua, arrumando uma rua, e chegaram eles e mataram 2 meus irmãos, doutor. Mataram 2 meus irmãos na rua, né? Então, quer dizer, e tentaram matar eu também, eu saí correndo, rolando e saí correndo deles Quando isso? também. Foi em outubro de 2010. 2010. Então, essa aí era uma persecução muito grande da parte contrária da política que a gente estava promovendo, né? Porque até então, meu irmão Vitor, que é falecido, que morreu nessa época, ele que promoveu esse negócio de política, ele que fez a campanha, ele que gostava disso, inclusive ele que punhou eu como candidato. Eu não queria entrar, entendeu? Ele pagou com a vida isso aí, doutor, entendeu? É uma persecução grande. Eles tentaram matar eu bastante vezes, então, por isso mais eu decidi deixar lá também, por causa que eu sei, se eu voltar para lá, sendo eu extraditado como paraguaio brasileiro, eu sei que eu vou ser morto nesse lugar. Então, por isso, doutor, eu quero que o senhor considere, né, o que eu estou falando, porque se eu ser extraditado como brasileiro ou paraguai, não importa. Eu sei que lá eu serei morto, porque eu vi na publicação também do irmão do Pablo Medina que ele pediu, né, ou vivo ou morto que eu seja lá, para ser julgado na praça pública, né? Porque lá ele julga assim, entendeu? O senhor tem quantos irmãos? Eu tinha tenho quantos 7 irmãos? irmãos. Eram 7 irmãos. O senhor e mais 6, ou o senhor e mais 7? Não, eu e mais 6. Mais 6. São 7 irmãos. Dos mesmos pais.
Do mesmo pai. Mesmo pai e mãe. Mãe e pai, tudo do mesmo registro. Mesmo pai e os seus irmãos também nasceram em casa ou seus irmãos nasceram em algum hospital? Não, nasceram na casa paterna, mas os mais pequenos acho que já tinham hospital, não me lembro direito. Lembro. Que por causa que na época... Os seus irmãos também têm registro no Brasil e no Paraguai? Tem. Todos têm duplo registro Eu de não nascimento? sei se todos têm, entendeu? Mas eu tenho assim feito. Entendi. Como é que foi feito o seu registro aqui no Brasil? O senhor tem conhecimento ou não? Quem veio providenciar o seu registro tardio de nascimento aqui no Brasil? Foi o meu pai que promoveu, né, o registro, né? Então, inclusive, o juiz de Amambai autorizou, o juiz de Amambai que precisou uma autorização do juiz para fazer o registro, né? Ele autorizou que fosse feito o registro de nascimento. O senhor tem a cópia dessa sentença guardada em algum lugar, não? Do juiz de Amambai? Doutor, tem. Tem a cópia, Tem. Perfeito. E por que foi feito o registro primeiro no Paraguai, é o que consta, em 78, e 10 anos depois o registro no Brasil? O senhor tem ideia disso? Não tem, é por causa que... Porque o primeiro registro no Paraguai, dando conta que o senhor teria nascido lá, e 10 anos depois um registro no Brasil, dando conta que o senhor teria nascido no Brasil. Por que disso? Tem ideia? Não tenho ideia. O senhor conversou com seu pai alguma vez, com sua mãe a respeito disso? Não. Por causa que nós morávamos na chácara, né? E na época não tinha muito recurso. Aí meu pai fez de uma vez, ele fez esse registro para todos nós, entendeu? De 88. Entendi. Com autorização do juiz de Amambai, aliás. O senhor então abandonou o mandato de prefeito? Abandonei, doutor. Não teve mais jeito porque eu ia ser morto nesse tempo, entendeu? Inclusive, doutor, a minha mão, a minha vida depende muito da justiça de vocês, do Brasil, entendeu? Então, eu queria que o senhor considerasse que se eu for para lá, o senhor já sabe o que me espera, né? Então, eu precisava de uma ajuda de vocês também, né? Um asilo político. O senhor estava vivendo do quê? Aonde? Recentemente. Eu tinha um pouquinho de dinheiro. Entendi. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa na sua defesa? Essa é uma oportunidade que o senhor tem, o senhor já me prestou os seus esclarecimentos, dizendo que o senhor está sofrendo uma perseguição, que o senhor corre risco de vida. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa na sua defesa? Eu não teve participação nesse crime, doutor. Isso eu asseguro para o senhor que eu não tenho nada a ver com essa participação. Até então promovi a denúncia contra ele, né? Quando a gente promove a denúncia contra a pessoa, a gente passa a cuidar, não fazer o mal para a pessoa. Doutora Procuradora da República, senhora. O extraditando, ele confessa que tem 2 registros. Eu gostaria de saber dele qual dos 2 é o falso. Qual dos 2 é o falso? Não sei, doutora, porque do Brasil ele é original, ele foi promovido pelo juiz de Amambai. Eu gostaria de saber, o senhor nasceu no Paraguai ou o senhor nasceu no Brasil? Eu nasci, na verdade, no Brasil, em Paranhos. Deixou claro isso. Então o do Paraguai é falso. Isso na verdade está sob júdice, né, doutora? Tem uma ação. E se alguma vez no Paraguai ele já se qualificou como brasileiro? O senhor se apresentou como brasileiro no Paraguai alguma vez? Se se apresentei, não. Nunca ninguém perguntou para mim, entendeu? Mas a minha família, a minha mãe, a minha avó, meu tio, tudo é brasileiro. Eles sabiam que eu era brasileiro. Doutora. Na ação que ele promoveu contra o Pablo Medina, ele se qualificou como paraguaio e assinou. O documento está qualificado e assinado. O senhor se recorda disso? Que nesta ação que o senhor moveu por crime contra a sua honra, o senhor disse que era cidadão paraguaio e pelo assinou. Meu nome, né, que estava no registro que constava, né? Entendi. Quando ele foi ouvido por 2 vezes também com relação a esse crime que ele foi processado no Paraguai, também, perante o Ministério Público, ele se qualificou e assinou como paraguaio. Se recorda disso? De qual crime? Né? Esse do homicídio do cabelo encontrado no... por causa que na época eu já era prefeito, né? Aí o senhor se qualificou como paraguaio. Pelo mesmo registro, né? Se em algum momento no Brasil ele se qualificou como paraguaio? Nunca. Nunca. Não. Eu tenho todos os meus documentos à mão
Ou vocês devem ser que já tem? Ele falou que nasceu na casa paterna. Por que no interrogatório perante a Polícia Federal, ele falou que tinha nascido no hospital de Paranhos? Porque foi um erro, doutora, que eu tive. Eu pensei que eu fosse nascido no hospital, mas na época não existia hospital ainda. Tá bom. Doutora. Deixa eu encontrar. O tratado de extradição do Mercosul permite a extradição simplificada se a pessoa concordar com a extradição. Eu queria só que ele me respondesse objetivamente se ele deseja ser extraditado, se entregar voluntariamente para ser extraditado. Doutora, se eu for extraditado lá pelas persecuções que eu tive lá, eu vou ser morto naquele lugar. Por isso eu não quero, entendeu? O senhor não concorda? Não concordo, por causa se eu for extraditado lá... Perfeito. O senhor já deixou claro isso. Tá, ok. Só isso. Muito obrigada. Doutores, defensores, por favor. Eu queria saber do senhor Vilmar se o repórter ele era filiado a algum partido, se ele tinha algum apoio, se ele literalmente ele apoiava algum partido no... Perfeito. Vou aproveitar a pergunta do senhor e vou perguntar. O senhor era filiado a que partido? Eu era do Partido Colorado. Colorado. E esse jornalista Pablo Medina era filiado a algum partido? É do liberal opositor, ele era, entendeu? Opositor. Mas ele era tinha filiação partidária ou era apenas simpatizante? Não sei, doutor. Não sei. Mas eles, a maioria era desse jornal, quase são todos do partido Liberal. oposto. Uhum. Eu queria saber dele também, Excelência, que tipo de pressão que exercia? Se era pressão física, psicológica, pressão de imprensa? Que tipo de pressão é essa? Em que momento essa pressão? Digo, a que momento se refere dessa pressão? Que pressão? Assim, durante a questão de ele ser prefeito e vereador enquanto o senhor exerceu o mandato político, o senhor sofria pressão, ameaças? Dele? Não. Seria assim, Geral, da imprensa, de polícia, do Ministério Público, do Judiciário. De partidos? O senhor disse, já explicou que tentaram matá-lo, que mataram os seus irmãos. Sim, era dos partidos opostos, doutor. Dos partidos liberal, entendeu? Vou ser claro com vocês. Então, eles que ameaçavam muito, entendeu? Através de telefone, sem números. E alguma vez o senhor registrou a ocorrência dessas ameaças ou dessas pressões? Não registrei. Foi a polícia? Eu denunciei uma vez o caso do meu irmão que faleceu, mas não deram bola para mim. Mas essas entendeu? Outras ameaças ao senhor, o senhor fez algum porque registro? Eu fui, inclusive uma vez eu fui pedir ajuda para o vice-ministro também, e não fizeram caso para mim, entendeu? Que na época era o presidente Lugo, parece na época. Doutor defensor. Se ele já sofreu algum atentado físico. Já explicou, né? Então, tá. Tentaram mataram até o motorista por engano, achando que era ele, aí o senhor disse. Pode fazer. Se existe alguma dificuldade, porque ele foi morador lá, foi prefeito, então ele tinha acesso nós fomos inclusive à cidade, vimos a situação do cartório, e eu queria saber dele se existe alguma dificuldade de fazer uma certidão de nascimento lá na cidade, onde ele era prefeito. Mais específico, que sentido de dificuldade? De falsificar uma certidão de nascimento, excelência. No Paraguai? Exato. Lá faz identidade, lá é só chegar e fazer, né? Porque lá faz de qualquer jeito. Então faz assim. Doutor. Que no registro de Paranhos, excelência, se for só ele registrado, ou se com essa ordem judicial houve outros registros dos irmãos dele? O senhor tem ideia se os seus irmãos também foram registrados? Sim, tem. Por força de uma mesma sentença, da mesma decisão? Ou foram decisões separadas? Não, da mesma decisão do juiz de Amambai. A mesma decisão mandou registrar o senhor e os seus irmãos em Sim. Paranhos? Doutor. Não sei mais, excelência. Podemos encerrar.